há vários meios de comunicação. Os de comunicação de proximidade. A comunicação de proximidade é a fala, é o gesto. À distância, há o mensageiro. Nós temos, por exemplo, que o mais célebre dos mensageiros foi o Sr. Filípiades, que correu a maratona, a primeira maratona que existiu, para comunicar que os atenienses tinham ganho uma batalha contra o Nero, que era, digamos assim, o principal adversário que os atenienses tinham. Que os gregos tinham, afinal, os atenienses ali estavam a representar a Grécia. Essa maratona, mais tarde, tivemos a honra do Carlos Lopes fazer um percurso idêntico em quantidade de quilómetros, e que foi a nossa primeira medalha como olímpica. Foi o Carlos Lopes, que toda a gente se recorda disso. Ora, nos meios de comunicação à distância temos também a mensagem transportada. Na América utilizávamos o Pony Express, ou seja, aqueles cavalos, ou cavaleiros, que transmitiam de estalagem em estalagem, deixavam lá o cavalo, substituíam o cavalo e continuavam por aí fora e faziam a transmissão das mensagens. Mais tarde, também na América, apareceu a diligência. A América foi pioneira neste caso por uma razão simples. Tinha um território muito vasto e precisava fazer comunicações e, portanto, utilizavam este sistema. Mais tarde veio o correio. O correio a carta era entregue mediante uma determinada franquia e depois era transmitida para quem queria acolher. Os sinais. Uma transmissão à distância utilizavam sinais. O fume. Os índios americanos utilizavam o fume para transmitir à distância mensagens. O batuque dos pretos. Depois havia uma quantidade de sinais que eram, digamos, combinados. Durante a guerra havia a comunicação de determinadas ações que eram com os códigos absolutamente fora de lugares. Por exemplo, a roupa estendida, consoante o tipo de roupa que era estendida, aquilo correspondia a um determinado sinal. Um código de bandeiras. Eu lembro-me quando estava nos escuteiros, havia um código de bandeiras, que aliás era utilizado no exército, que era o A, uma bandeira tinha o A, o B, o C, o D e assim sucessivamente. Portanto, quem estava longe, e isso atingia distâncias grandes, podia-se ver a distâncias grandes, apresentava uma maneira de transmitir mensagens que eram absolutamente fiáveis. Mais tarde apareceu o Morse. O Morse já é na época da eletricidade, portanto, a transmissão do traço-ponto, que foi utilizado muito em cabos e mais tarde em navios. Quando apareceu a eletricidade, surgiram uma série de transmissões, desde o Morse, que já falámos anteriormente, ao telex, ao rádio, à televisão e o telefone. O telefone, afinal, esta introdução toda é para chegarmos ao telefone, que é o que realmente nos interessa e para o qual está vocacionado este meu museu. O telefone foi inventado em 1871 pelo Sr. António Meucci, que fez uma patente provisória, ou seja, era uma patente que só tinha um período de 5 anos, porque ele, coitado, não tinha dinheiro e portanto, só fez a patente provisória. O americano Alexandre Graham Bell, que para mim foi um trafulha, aproveitou-se do António Meucci não ter dinheiro para renovar a patente e, como tinha dinheiro, fez a patente definitiva. Portanto,
Acho que foi uma trabalhice da parte dele, mas enfim. E, portanto, fez a patente definitiva, foi considerado durante muitos anos como o inventor do telefone. Simplesmente os filhos dele, os descendentes, acabaram por fazerem várias petições ao governo americano e então em 2002, reparem a distância do tempo, em 2002 foi reconhecido que realmente quem inventou o telefone foi o Sr. Messi, mas realmente quem tinha a patente foi o Sr. Graham Bell, que foi quem trocou o dinheiro para a patente. Mas teve alguma vantagem o Sr. Bell ter inventado isso? Porque o Sr. Bell chamou ao telefone, ao passo que o Sr. Messi tinha nomeado a invenção como tetrafone. Vocês estão a ver o que era uma pessoa agora dizer assim, olha, eu logo tetrafone-te. Ou então a namorada para ele, olha lá, querido, olha, tu não me tetrafonaste. Portanto, não há dúvida nenhuma que o nome foi muito mais bem aplicado como telefone. E, portanto, foi o que nós temos e ainda bem. Ora, vamos lá ver. Mas o que é que, afinal, o Sr. Messi e o Sr. Graham patenteou? O princípio básico é a coisa mais simples que há. Ou seja, tinha uma caixa que tinha dentro uns pedacinhos de carvão, tinha uma chapa fininha do lado de fora, deste lado tinha um eletroímã, ou seja, era uma parte de aço revestida por uma bobina, estavam ligados por uma bateria, que neste caso, que eu depois mostrarei, que era uma bateria muito rudimentar, que simplesmente era elétrodos com um determinado eletrolito dentro e que dava realmente uma determinada corrente que ia percorrer este circuito. Quando se falava, esta chapinha ia apertando ou libertando a pressão destas partículas de carvão. O que é que acontecia? Quando apertava, aumentava a resistência, quando não apertava, reduzia a resistência. Portanto, o circuito elétrico, ou seja, o impulso elétrico que percorria este sistema era maior ou menor e que fazia com que este elétrico, que tinha por sua vez uma outra chapinha aqui também, era mais ou menos atraída, ou seja, conforme se falava, deste lado escutava-se com a mesma situação, ou seja, esta chapinha coincidia a sua vibração com esta outra aqui. Isto era o princípio mais simples, que isto realmente não poderia existir. Agora, claro está que isto tinha defeitos por tudo de cada lado. Uma simplicidade destas tinha dificuldade. Ora, quais eram os problemas? Se isto ficasse sempre assim, estava sempre em carga, portanto, esta pilha aqui assim ia-se desgastar rapidamente. Agora, como é que daqui se podia chamar o nosso interlocutor, para realmente falar connosco? Não havia esse processo. Por sua vez, este para chamar ali assim, e aqui assim tinha de haver um outro sistema que era como é que ele iria ser chamado. Por outro lado, se falarmos daqui para aqui, temos 2 fios. Se por outro lado quisermos agora falar daqui para ali, temos de ter outros 2 fios. Portanto, já tínhamos 4 fios. Ora, isso era incomportável, porque era uma despesa muito grande. E outros problemas que mais tarde eu vou aplicar. Quais foram as melhorias feitas? Ora, para já, um sistema que desligasse, quando não estava a ser falado, desligava a alimentação e, portanto, deixava de ficar em carga, portanto, não se gastava eletricidade. Por outro lado, engenhosamente criou-se um sistema
em que 2 fios faziam a função dos 4, utilizando uns sistemas de bobinas e que, portanto, iam permitir que estes 2 fios pudessem comunicar como chamadas e como chamadores. Foi colocado o magneto para chamar o outro lado. Por outro lado, do outro lado havia uma campainha, que também havia aqui, que este magneto, campainha, mais tarde não foi só campainha, foi outros sistemas que serviam para ser chamados por este mesmo magneto. E cá estamos a bobina, digamos, a pilha que ia alimentar este sistema. Em princípio parecia que estava tudo resolvido, mas não, reparem. Se tivermos 1, 2, 3, 4, 5, 6 telefones para comunicar entre eles, tínhamos esta quantidade de linhas. Era um absurdo. Isto era uma coisa absolutamente absurda, porque gastava-se imenso equipamento de ligação que sem interesse maior. O que é que se pensou fazer? Se fizéssemos uma central, esta central, em cada um dos telefones, seria ligada a essa central e então a central ia distribuir consoante era chamado ou quem, portanto, permitia que com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas se evitasse esta confusão de linhas que ali tínhamos. Praticamente, o que é que se fez? Os vários telefones estavam ligados a uma central que tinha a sua identificação e as meninas dos telefones, como eram consideradas, portanto as telefonistas, recebiam a informação, falavam com a pessoa que tinha feito a chamada e fazia a ligação para o telefone que era pretendido. Uma outra inovação foi os telefones, reparem que anteriormente cada telefone tinha a sua bateria, a sua pilha. Isso não podia ser, tinha o inconveniente de estar permanentemente um mecânico ter de ir à casa dos assinantes para pôr o elétron na devida altura, fazer as limpezas, portanto, era um custo muito exagerado. Então, se realmente houvesse uma bateria central, isto era feito centralmente, portanto a central tinha como missão reparar, manter ao nível, preparar e limpar todo este sistema de alimentação e que evitava realmente idas desnecessárias à casa dos assinantes. Em princípio parecia que isto estava tudo resolvido, mas não. Por uma razão simples, porque na altura havia um senhor que, chamado-se Troja, tinha uma agência funerária e começou a notar que, tendo ele uma agência funerária e prestando bons serviços, a concorrência estava permanentemente a ficar com os funerais. E isso porquê? Ele começou a ver que era o concorrente do Sr. Troja tinha uma amante, eu digo amante, e já explico, mais tarde explicarei porquê. Não era a mulher, era a amante dele. E este senhor, portanto, começou a notar que a amante da concorrência lhe comunicava sempre, quando alguém telefonava para o Sr. Troja, então para quê? Era para o funeral assim, olha, o Sr. Troja tem o telefone ocupado. Era mentira. Mas eu posso passar-lhe um outro senhor que faz os funerais, que são uma maravilha, portanto, e ele acabava por ficar com menos um cliente. O que é que ele pensou? Fazer um sistema em que as telefonistas fossem parte. Então, deixava de se passar pela telefonista, passava-se diretamente. Eram os telefones, digamos assim, de ligação automática. Como é que ele fez isso?
com certeza, quando vão em viagens ao estrangeiro ou coisa assim, reparam que quando se vai a um hotel para fazer a marcação num quarto, eles dão um número que corresponde ao andar e no andar o número da porta. Ele pensou nisso e fez isso mesmo, ou seja, quando se fazia a marcação, primeiro procurava-se o andar, portanto o equipamento subia e quando chegava o outro andar, o segundo dígito, portanto, reparem neste caso, 33, 4, 2, 5, 5. Ao marcar o 3, o equipamento subia ao terceiro andar, digamos assim. Depois, quando marcava o 4, ele corria até encontrar o 4. Depois, este passava para o estágio seguinte. No estágio seguinte, que era o 2, ao marcar o outro, o 2, passava e assim sucessivamente, ou seja, era um sobe e roda, ou seja, subia e rodava para procurar uma saída. Depois, tornava a subir, ou seja, era um equipamento do Sr. Stroger que foi considerado, aliás, era na gíria, era considerado o sobe e roda, porque isso mesmo, porque ele subia e rodava. Tinha outro nome ainda, que era passo a passo, que eu mais tarde explico porque é que era passo a passo. Este equipamento só foi possível funcionar porque, entretanto, o Sr. Ericsson, que era um sueco, fez um marcador rotativo. Desculpa lá, você era um equipamento, ou seja, cada um destes dígitos correspondia a uma situação de subir e rodar. Reparem, há aqui um espaço entre o 0 e 1 que serve para quê? Serve para que o equipamento percebesse que tínhamos deixado de marcar a primeira fase para passarmos para a segunda. Portanto, havia um distanciamento, um espaço que permitia que o equipamento na central percebesse que deixávamos de estar neste conjunto e passávamos para outro conjunto. Portanto, foi devido ao Sr. Ericsson que o Sr. Stroger conseguiu implementar e manter em funcionamento centrais Stroger, que digo-vos, há relativamente pouco tempo, eu estive em África, em São Tomé e Príncipe, e estive lá, e ainda, isto foi há 15 anos, 20 anos, e ainda havia lá equipamento desse. E em África continua a haver equipamento Stroger ainda, que entretanto foi sendo substituído porque tinha muitos problemas. E tinha problemas no seguinte aspecto. Reparem, tudo quanto é movimento causa desgaste, é necessário ser lubrificado, portanto, há problemas sempre em manter esse equipamento. E, portanto, tudo isso que tinha de subida do equipamento, rodar e tudo mais, ia desgastando, tinha de ser lubrificado. Com a lubrificação, se houvesse pó, acabava por criar uma pasta que dificultava as ligações, portanto, procurou-se o mais depressa possível deixar de ter centrais deste tipo e passar para um outro tipo de centrais, que eu já falo quais são. Entretanto, houve um sistema que foi fundamental para tudo isto, que eram os relés. Os relés são um equipamento que, perante digamos assim, uma ligação elétrica, permite desdobrar, digamos assim, essa ligação em muitas outras, umas de uma maneira positiva, outras negativas. Portanto, estes relés auxiliaram muito a evolução da parte telefónica. Agora, reparem que o Sr. Stroger baseou-se na ida aos hotéis como
subir ao andar e encontrar a porta subida. A invenção seguinte, dado como eu disse, tinha muitas dificuldades por desgaste de material, por dificuldades de manutenção e tudo, foi-se para um crossbar que utilizou o sistema das palavras cruzadas, ou seja, ou da batalha naval, ou seja, consideramos um determinado número, por exemplo, o 56 é o 5 e o 6. O 84 tem o 8 e o 4. Portanto, é o cruzamento de uma determinada movimentação destas barras horizontais e verticais que iam definir o telefone para onde estávamos a tentar contactar. Portanto, ou seja, um movimento de para cima, direito, ou seja, parado ou marcado, era um movimento mínimo comparado com o outro que tinha realmente aquela movimentação toda do estrógeno antigo. Portanto, não há dúvida que isto ainda há muito equipamento baseado neste. Este equipamento só veio a ser destornado pela eletrónicos que realmente deixaram de ter qualquer tipo de movimentação e ser só, digamos, baseado não em relés, mas em comutação dentro de um campo magnético muito mais pequeno. Os telefones têm, aquele disco tem 10 digamos assim, 10 números, com o espaço entre eles para permitir que se mudasse, digamos assim, para outro equipamento seguinte, e era o telefone de cádico. Mais tarde, este telefone deixou de ser utilizado porque, pela mesma razão, tinha muito equipamento que causava desgaste. Ao passo que fomos para um outro tipo de telefone, que era um telefone em que o cruzamento, voltamos à história do cruzamento de duas frequências, uma frequência horizontal e outra vertical, ia permitir obter uma terceira frequência que nos ia indicar qual o número pretendido. Isto era um telefone TDNF, que se chama tom duplo de múltipla frequência, portanto, duplo, ser duplo, e de múltipla frequência. Portanto, isso ia permitir que, em vez de ter equipamento com movimentação, não, fosse o cruzamento de duas frequências que nos indicasse o número que era pretendido. E pronto, acho que ficaram com a ideia mais ou menos do que é isto, a evolução que houve, a passagem dos telefones de chamada das telefonistas por magneto, que era aquela chamada ao princípio, da chamada por magneto, passou-se para uma chamada que era só por se levantar o auscultador, a telefonista precisava, aliás, percebia que a estavam a querer contactar, e foi a evolução para aí fora. Depois entramos no campo dos telefones de ecrã tátil, que eu realmente não, aqui em cima no museu não tenho, porque isso é um mundo novo, pá, isso não, ainda não tem história, Há várias curiosidades. Por exemplo, os marcadores têm um tal espaço aqui assim que eu vos disse, que servia para mudar, digamos assim, de um equipamento para o seguinte, ou seja, de um conjunto de dois números para outro conjunto de outros dois números. Nos telefones antigos tinham, além dos números, tinham umas letras, tinham 3 letras destas, e estas letras correspondiam às centrais públicas.
Isto foi muito usado na Inglaterra, portanto, uma central pública começada por D tinha-se marcar primeiro este ponto, portanto, rodar para este. Assim, rodar isto de maneira que aparecesse o D, ou seja, o D seria, sei lá, por exemplo, o L seria London, por exemplo, e assim sucessivamente. Portanto, isto, a primeira coisa era marcar a central e depois então marcar um número dentro dessa central. Isto desapareceu e atualmente o que se faz é o número, o primeiro número define logo a central que é e não é necessário estar à procura do nome dela.